Estão me ouvindo, gente? Deixa eu abrir o chat aqui. Bom dia, João Vitor. Vou compartilhar um material com vocês, tá? Oi, Rita. Oi, Iago. Olá, João Vitor. Vocês estão enxergando aqui a tela que eu acabei de compartilhar com vocês, sim ou não? Bom dia, sim, ai, que bom. Então tá, então vamos à nossa aula de hoje, né? Se vocês quiserem acompanhar a aula aí pelo livro de vocês, né? Nós vamos trabalhar uma proposta, na verdade, nós vamos fazer um exercício de interpretação do livro de vocês, certo? E em cima desse exercício de interpretação é que eu vou encaminhar a proposta, né? Que vai ser uma proposta, dessa vez, estilo Enem, ok? Então, se vocês quiserem... Sai daqui, minha filha. É minha gata aqui, desculpa. Vem cá, vem. Tá? Tá no livro de vocês, lá na página 776, livro 2, certo? Tá? Então, vamos começar com isso agora, fazer essa interpretação de texto. Depois, se sobrar tempo, a gente vai voltar lá nos critérios de correção da redação, né? Para eu explicar mais umas coisinhas para vocês. Se não, fica para a aula que vem, ok? Estou bem contente, assim, recebi 9 redações, né, de vocês, assim, que eu estou corrigindo. Acho que vocês vão receber essa redação lá por sexta ou sábado, porque como quinta-feira é feriado, amanhã é feriado, né, não tem o motoboy aqui, o Conecta, e tanto Conecta quanto Universitário não tem motoboy, que é o mesmo, para vir buscar as redações aqui, ok? Mas elas já foram corrigidas, né? Ah, então, para quem recebeu 4, né, na outra semana, recebi 9 dessa vez, tá bom, né? E vamos sonhar com o dia em que todos, né, toda a turma vai escrever, né? Sonhar não custa, né, gente, tá? Ok. Então, vamos lá, se vocês quiserem acompanhar ali na página 176, 176, tá ali, né? Se não, tá aqui nos slides para vocês, tá? Nem precisam pegar o livro ali, né? Porque tá tudo aqui né, nos slides. Bom, então eu transformei aquele exercício da página 176 numa proposta estilo Enem, né? Minha filha, sai daqui, só um pouquinho. Não. Essa aqui é terrível. Minha querida, eu tenho que dar aula. Então espera um pouquinho, tá? Desculpa, gente. Problemas domésticos aqui, tá? Deus que me perdoe. Vamos lá, então. Então, diz ali, ó, com base na leitura dos textos motivadores nos conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em norma culta escrita da língua portuguesa sobre o tema combate à violência na sociedade brasileira, um compromisso dos cidadãos e do governo. Bom, então isso aqui, ó, é o recorte e cola, né? Tá? Porque tudo que é proposta do Enem é assim, e aqui vai o tema mesmo. Apresentando experiência ou proposta de ação social que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista, tá? Aqui está outro recorte e cola. Então, a única coisa que eu mudei aqui foi justamente o tema da redação, ok? Certo? Tá? Vamos adiante. Então, vocês têm o texto 1, né, que é aquele que está lá na página 176 do livro de vocês. Depois vocês vão entender porque que ele está coloridinho aqui. A violência em seus vários tipos cresce dia após dia. Por isso, nada mais natural do que a população reclamar dos seus governantes. Porém, é verdade que político algum pode resolver o grave problema da segurança pública sozinho, né? É aquela velha mania que nós temos no Brasil de colocar todas as responsabilidades no governo, mas o governo não vai resolver sozinho. Não existe possibilidade, né? O problema é muito grande. Sozinho ele não tem como resolver, né? Assim como ele não tem como resolver também sozinho o problema da educação, né? Por exemplo, o professor sempre ganhou mal,
né? Sempre não, né? Da década de 80 para cá, né? A pessoa começou a ganhar muito mal, né? Tá? E da década de 80 para cá, vocês vejam, no caso do Rio Grande do Sul, já teve governo PSDB, já teve PMDB, já teve PDT, já teve PT no governo, né? E nenhum resolveu o problema. Tá? Sozinho não pode resolver. Faltam recursos e não há solução milagrosa. Por isso, a união entre o poder público e a sociedade é importante, para não dizer essencial, né? As transformações todas de que o nosso país precisa, né, precisam, né, haver da união desses dois setores, né, senão nada feito. O movimento criado há anos por uma moradora da Lagoa, com a exibição na varanda de seu apartamento de uma frase dizendo basta, foi uma centelha acesa. Mas não é simples conseguir praticar ações assim, tanto que sua iniciativa foi rapidamente contestada pelos síndicos de prédios vizinhos e pelos moradores do bairro. Rudolf von Ihring disse em 1872 que a justiça e o direito não florescem num país pelo simples fato de o juiz estar pronto a julgar e a polícia a sair à caça dos criminosos. Cada qual tem de fornecer sua contribuição para que isso aconteça. Que é aquela solução, né, milagrosa que a gente acha, né, que a violência vai ser resolvida com punição, né? Basta o juiz, entende, então, condenar e eles irem para a cadeia, que o problema da violência vai estar resolvido. Não vai estar. Né? Isso é uma medida, né? Certo? Mas não é a medida que vai, né, efetivamente resolver o problema. Muito bem. Texto 2. O brasileiro tem mania de achar que as coisas podem se resolver olhando da janela, sem esforço algum da parte de cada um. Isso é verdade, né? O que poucos entendem é que só podem exigir algo de alguém se também estiverem agindo. Por isso, manifestações contra a violência, como da moradora da Lagoa, que colocou uma faixa na qual está escrito basta em sua janela, e foi copiada por várias outras pessoas, nada mais são do que uma atitude de quem quer dizer que fez a sua parte e se isentar da responsabilidade pelo caos social em que vive a sociedade brasileira, sem perceber nada de prático naquilo que traz, né? Então, vocês vejam assim, né? Esses movimentos, né, a favor da paz, por exemplo, muitas vezes eles servem justamente para isso, né? Só para a pessoa se sentir que está fazendo alguma coisa, mas não está fazendo nada, na verdade, né? Certo? E que adianta eu me vestir de branco, pegar balão branco, bandeira branca, ir para a Redenção e pagar um salário de fome para minha faxineira, não é? E maltratar a minha família e não ter paciência com meu filho em casa e não olhar nos olhos da caixa do Zafari que me atende e não agradecer o cara que empacotou as minhas compras, né? Entende? Então, o que, que adianta? Né? Aí depois eu faço tudo isso, eu sou um porrete ambulante, eu crio um ambiente de discórdia na minha volta, sou uma pessoa indelicada com os outros e depois vou fazer parte da passeata lá com balão branco, então não adianta nada. Passeatas na orla, camisetas brancas e cartazes de nada adiantam se não houver uma ação ativa, uma tentativa real da sociedade de mudar o quadro. Não atingem quem deveria ser atingido, não resolvem nenhum problema de base. São atos que ficam bonitos estampados no jornal em telas coloridas, que viciam pessoas, mas que não chegam a alcançar o objetivo pretendido. É a mesma coisa que não fazer nada. Se todos querem que a violência acabe, precisam fazer mais do que isso. Precisam entender que não participar já é participar, pois a falta de uma ação é uma ação por si só. Bem, né? Certo? Se eu não faço nada, né? A minha omissão é uma ação por si só, tá bem? Aqui vocês têm o texto 3 que eu acrescentei, esse não está no livro de vocês, né? Eles costumam geralmente fazer o mapa da violência, né? Em quais lugares, né? Em quais classes sociais em quais regiões, né, tem mais violência, que eles fazem uma ironia com o mapa da violência, né? O mapa da violência, então, seria a omissão, a educação precária, a corrupção, a exclusão, a desigualdade social, a desestruturação familiar, que eu vejo que isso aqui é terrível, o desemprego, o tráfico, as drogas e o preconceito. Tá bem? Vamos adiante. Acho que esse tema está bem atual, né, pessoal, em vista do que
vem acontecendo por aqui, sempre é atual, né? Mas com esse assassinato lá nos Estados Unidos, essas manifestações, eu acredito que esteja bem atual. Bom, agora vocês têm as questões sobre o texto que nós vamos fazer, porque no momento que a gente está interpretando esses textos aqui, né, estão no livro, que tem essas perguntas estão no livro de vocês, tá? Depois eu compartilho essa tela aqui, né, esse material com vocês, né? E aí a gente já vai estar discutindo o assunto e entendendo os textos. Então, a primeira pergunta é: identifique no texto 1 uma frase ou expressão que demonstre claramente qual é a posição de JR sobre a questão de determinadas manifestações sociais contra a violência. Né? Qual é a posição dele? Tá? Então, se a gente for ali no texto 1, ó, por isso que está em azul, né? Está coloridinho ali, agora vocês vão entender, ó, a opinião dele está em azul aqui, ó, por isso a união entre o poder público e a sociedade é importante, para não dizer essencial. Né? Então, o posicionamento dele é esse, né? Que ninguém vai resolver esse problema sozinho, nem a sociedade e nem tampouco o governo. Então, precisa da união dos dois, tá bem? Certo? Tá? Vamos adiante aqui. Tá? Para criar a argumentação, o JR utiliza-se de um recurso bastante eficiente logo que inicia sua análise. Que recurso é esse? Né? É um recurso de argumentação que vocês podem usar na redação, né, de vocês, que é a ressalva. Né? Ele começa reconhecendo a existência do problema e dizendo que é justa a posição da população, mas em seguida introduz a ressalva, que é a base da sua argumentação. Vamos ver qual é a ressalva que ele introduz aqui? Vamos lá? Então, diz aqui, ó, o brasileiro tem mania de achar que as coisas podem se resolver olhando pela janela sem o esforço de cada um. Tá? Opa, desculpa, perdão. Tá? A violência, em seus vários tipos, cresce dia após dia. Tá? Muito bem. Por isso, nada mais natural do que a população reclamar dos governantes. Está aqui a ideia dele. Né? Ele introduz o assunto. Porém, é verdade que político algum pode resolver o grave problema da segurança pública sozinho. Aqui está a ressalva. Bem, certo? A população quer jogar para cima do governo, mas, né, não é o melhor caminho. Ok? Tá? Muito bem. Vamos para a terceira questão. Para a terceira questão. Qual a ideia implícita na expressão uma centelha acesa? Né? Certo? A ideia de que o movimento basta é um bom começo, né? Porém, algo ainda muito pequeno perto da gravidade da situação. Quer ver? Ó, vamos lá de novo, né? No texto 1 ali. Olha o que está em roxo ali, né? Tá? Olha aqui, ó. Uma frase dizendo basta foi uma centelha acesa. Centelha o que é? Uma faísca, né? É uma coisa que não, né, que inicialmente não é um grande incêndio, pode provocar um grande incêndio, mas não é um incêndio em si. Né? Tá? Então, aqui está a expressão a explicação da expressão, ó. Mas não é simples conseguir praticar ações assim. Tanto que sua iniciativa foi rapidamente contestada, né, por moradores de prédios vizinhos, tá bem? Certo? Foi só uma centelha, não chegou a prender fogo, né? Tá bem? Ainda no texto 1, JR contrapõe-se à posição que a sociedade frequentemente adota em relação às responsabilidades pela violência existente no país. De que forma ele faz isso? E, né, não sei se vocês viram que ele diz que, por mais que seja justa a reclamação em relação aos governantes, eles não podem fazer nada sozinhos. Essa afirmação ela vai contra a ideia comum de que os políticos... Ops, Everson, faltou um Szinho aqui, ó. Tá? Ontem eu terminei umas 2 horas da manhã esse material, de que os políticos são os únicos que devem zelar pela segurança pública, né? Sempre que a gente fala em violência, em saúde, educação, as pessoas vêm com aquele discurso pronto. Porque o governo, se não gastasse tanto em bobagem, corrupção, no auxílio paletó, teria dinheiro. Porque o governo não sei o quê, né? Tá? E aí ele contesta isso, né? Tá? Certo? Justamente dizendo, né, que é uma responsabilidade de todos. Né? Muito bem. Qual é a intenção de JR ao utilizar uma citação no final de sua argumentação? Olha ali, ó, quando ele usa aquela citação aqui, ó, no final da argumentação dele, ó. Rudolf von Ihringen disse em
1872, que a justiça e o direito não florescem num país pelo simples fato de o juiz estar pronto a julgar e a polícia sair à caça dos criminosos. Cada qual tem que fornecer sua contribuição para que isso aconteça. Olha só, por que ele coloca essa citação no final do texto? Pelo mesmo motivo que vocês colocam uma citação no final da redação, né? Para validar mais esse argumento de vocês, né? Ele está querendo dizer, não é, que isso que ele pensa também é pensado sobre esse teórico aqui e é pensado há muito tempo, entende? Então isso dá mais credibilidade ao teu argumento, ok? Tá? Essa é a intenção, então, ó. Então tá ali, ó, demonstrar que sua visão sobre o fato já era defendida anteriormente por uma pessoa importante e assim dar maior autoridade e embasamento ao seu pensamento, entende? Então, o objetivo de vocês colocarem uma citação na redação de vocês é isso, é embasar mais o pensamento e dar mais autoridade para ele, né? Não sou eu, um Reles mortal, um Everson da Silva, que está pensando nisso, que tem essa ideia. E isso já foi defendido por Nietzsche, por Schopenhauer, por Bauman, né? Que são os que vocês gostam de colocar. Ao iniciar o texto 2, agora sobre o texto 2 aqui, ó. MC comete um erro bastante comum na argumentação. Identifique-o, tá? Olha só o erro que ele comete aqui, ó, na argumentação. O brasileiro tem mania de achar que as coisas podem se resolver olhando da janela, sem esforço da parte de cada um, né? Qual é o erro que ele cometeu aqui? Ele fez uma generalização. Ele afirmou que todo brasileiro acredita que as coisas possam ser resolvidas sem esforço de cada um. Tem muita gente lutando, tem muita gente mobilizada, né? Certo? Tem muita gente atuando nas pequenas comunidades, entende? E aí, quando ele coloca o brasileiro, ele generaliza muito, né? Seria legal colocar, né, a grande maioria dos brasileiros, os brasileiros em geral, a gente cuidar sempre com essas generalizações na redação, tá bem? MC faz uma crítica contundente a um propósito desvirtuado. Muitas vezes as manifestações contra um propósito que as manifestações contra a violência contêm. Que propósito de desvirtuado é isso, né? É esse aqui, certo? Por exemplo, aqui, ó, tá? Quando ele diz aqui, ó, são atos que ficam bonitos estampados no jornal em telas coloridas, que viciam pessoas, mas que não chegam a alcançar o objetivo pretendido, né? Muita gente se manifesta só para aparecer, né? Só para dizer para os amigos que foi, só para fazer uma foto e colocar no Facebook, né? Mas não que ela esteja preocupada com a situação em si, né? Eu me lembro que uma coisa que me chocou muito, 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 assim, sabe? Me chocou muito, né? Foi aquele assassinato daquela menina que foi atirada pela janela, o casal Nardoni, aquele, agora teve esse outro menino, né? A gente sabe que não foi intencional, mas, e aquele foi, né? Tanto que estão presos ainda, né? Aquilo foi uma coisa que chocou o país, né? Chocou muito o país. Minha filha era pequena, minha filha devia ter uns 10 anos, 9, 10 anos, né? Vocês também eram pequenos aí, né? E aquilo chocou muito, assim. E aí, claro, né? Fizeram passeata até o prédio da menina, cartazes, colocaram flores, né? Aquilo que sempre fazem, coisa e tal. E aí eu vi num jornal, num noticiário, uma mulher, assim, com um cartaz, não é? Porque a televisão estava sempre ali na frente do prédio, a mulher com um cartaz ali, né? Com o local. E aí, depois que aí filmava a mulher, depois quando tiravam a câmera dali, certo? A mulher botava para rir, entende? Então ela estava ali só para ter os seus 15 minutos de fama. Que coisa horrível, né? Então muita gente vai fazer passeatas contra a violência, atos públicos por isso, né? Então é isso que ele vai colocar aqui, ó. Ao dizer que aquelas manifestações são atos que ficam bonitos, estampados em jornais em telas coloridas, que viciam pessoas, MC sugere que as pessoas só participam porque sabem que posteriormente aquilo vai aparecer na mídia, não se importando com sua real eficácia. Tá?
certo? Vamos adiante aqui. Passeatas, as perguntas do livro de vocês, passeatas na orla, camisetas brancas, cartazes de nada adiantam se não houver uma ação ativa, uma tentativa real da sociedade mudar quadro. De que maneira essa ideia de MC poderia ser contestada? Demonstrando que muitos movimentos de protesto ao longo da história foram bem-sucedidos e pacíficos, né? Sem que a sociedade precisasse agir diretamente na raiz do problema, como no caso da independência da Índia, né? Lembra que o Gandhi, não é? Ele era contra a violência, né? O Gandhi fez uma revolução sem dar um tapa em ninguém, né? O impeachment de Fernando Collor de Mello também, quando teve aqueles caras pintadas no Brasil, né? Não teve violência nenhuma ali, né? Tá? Certo? Ali não houve uma manifestação ativa das pessoas para o impeachment do Collor, entende? Mesmo assim, ele foi impeachmentado, assim como a Dilma, né? Na Dilma já houve, né, mais mobilização, tem, tá? Certo? Um aluno atento percebeu que MC também cometeu uma incoerência em sua argumentação. Ele está certo ao afirmar isso? Claro que ele está certo. Esse cara aqui, esse autor, ele cometeu uma incoerência aqui, ó. Quer ver uma coisa? Olha aqui o que ele diz lá no final, ó. Ele diz assim, ó, que essa coisa de camiseta, tal, tá? Eles que são atos que ficam bonitos estampados, né, no jornal. Aí, mas que não adiantam nada, tá? Não chega a alcançar o objetivo pretendido. Aí, olha só o que ele coloca aqui, ó. Que esses atos, então, é a mesma coisa que não fazer nada. Se todos querem que a violência acabe, precisam fazer mais do que isso. Precisam entender que não participar já é participar, pois a falta de uma ação já é uma ação por si só. Olha, a criatura está fazendo uma ação, praticando uma ação, né? Aí ele diz que a falta de uma ação é uma ação por si só, ele está se contradizendo aqui, ok? Certo? Tá? Então, olha só o que diz ali. Ele critica aquelas manifestações por serem elas a mesma coisa que não fazem nada, e em seguida afirma que as pessoas precisam entender que não participar já é participar, pois a falta de ação é uma ação por si só. Tá? E a última questão, diante da posição de MC, de que aquelas manifestações não atingem quem deveria ser atingido, não resolvem nenhum problema de base, o que se pode entender como ponto-chave da sua argumentação? Né? Qual é o ponto-chave da argumentação dele, então, aqui, ó? Vamos ver aqui, ó, no texto. Ponto-chave aqui, ó. Tá? Que essas ações, elas não atingem quem deveria ser atingido. Então, por isso, não resolvem problemas de base, tá bem? Não resolvem problema algum. É que essas atitudes desse tipo, então, não alcançam os responsáveis pelos crimes. Eles não se sensibilizam ou deixam de cometer crimes apenas porque a população está pedindo. Por isso, né, pois isso não resolve os problemas que os levam à prática de tais atos. Tá? Certo? Então, uma manifestação, por exemplo, anticorrupção, por exemplo, né? Não vai fazer com que os caras deixem de roubar, ok? Quero saber se está tudo ok até aqui para a gente começar a trabalhar em cima da proposta agora, do encaminhamento da proposta e do planejamento do texto. Tá? Me deem um okzinho aqui ou não, ou se vocês querem comentar mais, que eu comente mais alguma coisa. Tá? Tudo ok, então, tudo certo. Tá? Então tá, fizemos a interpretação do texto, quis fazer uma aula de redação hoje assim, né? Unindo o útil ao agradável, pegando exercícios do livro de vocês, né? Que a gente não tem feito, né? E aí já a gente já mata dois coelhos com uma cajadada só, ok? Então vamos lá, né? Se eu tivesse, então vamos voltar, né? A proposta de redação aqui que eu montei, né? Então, ela é uma mistura dos textos de vocês, um enunciado do Enem, né? Aqui, então, o enunciado da proposta. O tema é combate à violência na sociedade brasileira, um compromisso dos cidadãos do governo. Seriam esses aqui, então, os dois textos de apoio, mais esses que eu acrescentei aqui, não é? Então, agora, entendendo esses textos direitinho, já feita a interpretação, como se a gente tivesse lido lá na hora, né?
vamos fazer o planejamento do texto, né? Então, a introdução, né? Ela tem que ter assunto, tema, tese, delimitações, certo? Então, vamos lá. O assunto, então, que é mais genérico é a violência. O tema que é mais específico é a responsabilidade da sociedade, do governo no combate à violência. Sociedade e governo. A tese, então, que o Everson montou, vocês podem montar uma outra tese aí, né? Apesar de os cidadãos colocarem toda a responsabilidade do combate, do combate à violência nas mãos dos governantes, eles esquecem que esta também é uma tarefa de toda a sociedade. Nesse sentido, é preciso que a população e os governantes unam forças a fim de combatê-la. Tá? Então, essa aqui, para mim, é a tese, né? A tese é essa: a violência é um problema, né? Ninguém nega isso, nem a sociedade, nem o governo, né? O governo, qual é a falha das pessoas em relação ao combate à violência? Transferirem toda a responsabilidade somente para o governo e não fazerem o que elas podem fazer no seu dia a dia. Tá? Aí, de delimitações, então, já que eu falei em sociedade e governo, o que é a incumbência dos cidadãos e o que é a incumbência do governo. Tá? Depois vocês vão ver o que eu vou propor, então, aqui na proposta de intervenção. Né? Acho que eu tive uma ideia para a proposta de intervenção, né, que eu acho que vai ficar bem legal. Tá bem? Vocês concordam que com isso que eu falei aqui, que o tema é esse, o assunto é esse, a tese é essa? Sim ou não? Sim ou não? Por favor, interaja um pouquinho comigo. Não custa. Muito bem. Obrigado, Nicole, Tainá. Valeu. Valeu, gente. Tá? E o resto do pessoal que não fala, né? Quem cala consente deve estar concordando. Ok, dado. Eita, muito bem. Tá, vamos adiante. Tá? Agora vamos, então, aqui, não é? Desenvolvimento 1, né? Das desenvolvimento 1, então eu vou falar das incumbências da sociedade, né? Isso aqui não é baseado num texto assim que eu li há um tempo atrás, né? A gente lê muita coisa como professor de redação, né? Então selecionei umas ideias aqui para o desenvolvimento 1. É importante haver reflexões profundas sobre o tema e a história, né? Porque isso pode contribuir para se fazer um diagnóstico correto, né? Cuidar aqueles argumentos dedutivos, né? Tá? Dedutivos, por exemplo, assim, ó, olha só, eu sou da classe média, né? Aí acontece o seguinte, eu fui assaltado, né? A pessoa que me assaltou era negra e pobre, tá? Um primo meu, que também é de classe média, foi assaltado, né? Ele foi assaltado por um negro e pobre. Uma vizinha foi assaltada por um negro e por um pobre. Então, dentro da minha classe social, o que eu deduzo disso aí, né? Os negros e os pobres são, né, responsáveis pela violência. Extermina negro e pobre que vai acabar com a violência. Por incrível que pareça, tem gente que tem esse pensamento. Não sei se vocês conhecem, mas eu conheço gente que tem esse pensamento, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que refletir sobre o problema para fazer um diagnóstico correto desse problema, né? Se eu falar, não é? Se eu for lá para a história, né? Se eu for lá para a história, eu vou entender definitivamente, porque a maioria da população de periferia é pobre, né? Claro, fizeram a abolição da escravatura, não reintegraram as pessoas à sociedade, as pessoas saíram do campo, era uma mão de obra braçal, vieram para a cidade, não tinha emprego. Então, o que fizeram? Ocuparam as periferias e lá estão até hoje. Porque nunca foi feita uma política, não é? De integração dessas pessoas à sociedade, né? Então, olha aqui, ó. Antes de mais nada, sobre a questão da violência, tem muita ideia equivocada, não é? Então, a gente tem que fazer uma análise, né? E aí a gente vai pegar elementos de todas as ciências da história, da sociologia, não é? Da antropologia, certo? Tá? Da geografia, para a gente poder fazer uma análise correta do problema. Outra coisa que a gente outra ideia para o desenvolvimento né, das incumbências da sociedade, eliminar a ideia simplista,
eliminar a ideia simplista, né, na qual a pobreza produz a violência. A pobreza é apenas uma das causas. Tá? Então, a pobreza não é a única causa da violência. Né? Eu tenho alunos extremamente pobres, por exemplo, lá na Lomba do Pinheiro, cujo pai, cujo tio, coisa e tal, estão presos por tráfico de drogas. E eu tenho alunos igualmente pobres, que os pais são pessoas honestíssimas. Né? Honestíssimas. Tá? Certo? Então, a pobreza, ela não é a única causa da violência, né? Ela contribui, mas ela não é apenas, ela é apenas uma das causas, né? Porque o que a gente tem aqui? A gente tem uma crise de valores éticos e morais na sociedade, né? Que tem muito a ver com a dissolução da família também, tá? A minha avó ficou órfã de mãe e pai com 8 anos, era extremamente pobre, dormiu várias noites na rua, né? Porque ela foi criada por uma avó feroz, que quando, né, cismava com alguma coisa, botava ela e meu tio a dormirem na rua, né? A minha avó foi extremamente pobre, né? E nunca se prostituiu e nunca adotou comportamentos violentos, né? Mas por quê? Porque na época, minha avó nasceu em 1924, né? Naquela época, certo? As mesmas famílias pobres ainda cultivavam valores éticos e morais, não tinha tráfico de drogas naquela época, entende? Né? Então, a pobreza, ela sempre está associada a outros fatores, né? Tá? Muito bem. O combate à violência é muitas vezes ineficiente por causa do método utilizado. Normalmente se utiliza a violência para combatê-lo, né? A gente não pode combater a violência com mais violência, entende? Não é? Vocês querem desarmar uma pessoa completamente, que tem um comportamento violento com vocês, ajam de forma não violenta com ela, né? Certo? Tu desarmas a pessoa, né? Uma vez eu estava dirigindo e eu cortei sem querer aqui na Independência, à frente do carro, nada muito grave, mas cortei, foi inconveniente. E o cara veio pro meu lado e começou a me xingar, né? E eu quieto, né? Porque eu estava, né? Eu estava errado mesmo, né? Paramos numa sinaleira, o cara me xingou. Paramos na segunda sinaleira, o cara veio pro meu lado e começou a me xingar. Aí eu peguei, abri o vidro e olhei bem para ele, bem nos olhos dele, e disse assim: Senhor, eu quero lhe pedir muitas desculpas. Eu reconheço, assim, né, que eu errei. O senhor me desculpa. E eu espero, assim, que isso não estrague o seu dia. Que o senhor tenha um dia muito feliz, bem diferente, né, dessa situação que eu lhe provoquei aqui. O homem ficou desarmado, entende? Tá? Disse um especialista em cultura da paz que se a sociedade se mobilizasse em busca da paz, do mesmo modo como se mobiliza para a guerra, seria facílimo extinguir a violência humana. Eis aí uma das sugestões, a cultura da paz. Né? Então, se nós somos contra a violência, se nós queremos que esse problema se resolva em grandes proporções, nós precisamos, não é, instituir a cultura da paz. As pessoas estão completamente armadas. Nós estamos armados. Nós estamos sempre prontos para atirar, né? Para desferir algum golpe em alguém. Então, estou caminhando pela calçada, uma pessoa me dá um encontrão, eu não penso que aquilo inicialmente é um encontrão, que ela não me viu, que ela estava descuidada, entende? E que foi o caso do carro do homem. Ele não pensou que eu pudesse estar distraído, que eu não fiz aquilo por mal. Não, a gente já está pronto para revidar. A gente está pronto para revidar. Então, uma criatura me diz X, eu digo X ao quadrado, né? Certo? Então, não adianta a gente querer um mundo sem violência se a gente não cria no nosso dia a dia essa cultura da paz. E essa cultura da paz, ela vai se expressar de diversas maneiras, do jeito que eu falo com as pessoas, como eu olho para as pessoas, não é? Se eu agradeço lá o cara do supermercado que empacotou minhas compras, mas não é agradecer olhando nos olhos. E de preferência dizer o nome dele que está no crachá ali. As pessoas só usam o nome do crachá para denunciar alguém, para reclamar de alguém, nunca para elogiar alguém, né? Certo? Então é isso. A minha filha, por exemplo, ficou doente lá na praia, né? E eu levei ela num posto de saúde do SUS, que é o único que tinha lá na praia, né?
tá? E assim, ó, eu vi assim, o atendimento, sabe? As enfermeiras, foi um atendimento maravilhoso que ela recebeu. Eu não paguei um centavo e ela já saiu com os remédios lá, né? Era uma amidalite lá, uma faringite lá, né? E aí, quando eu terminei, eu fiquei tão encantado com aquele atendimento, um lugar modesto, pô, de saúde pública, entende? Os médicos maravilhosos, certo? Tá? Inclusive, a médica que atendeu a minha filha tinha sido minha aluna, lá em Caxias do Sul. E quando eu saí dali, né, eu cheguei ali no acolhimento, ali, quando a gente chega no posto, ali naquele guichê, e perguntei para a moça assim, vocês me conseguem uma folha e um papel, um papel e uma caneta? E aí, aí elas meio assim se olharam e me conseguiram. Aí eu peguei e disse assim para elas, para quem que me dirijo? Quem é o médico responsável, o enfermeiro responsável por esse posto, né? Aí elas ficaram muito cabreiras, né? Aí eu peguei e digo assim, não, é porque eu quero escrever aqui, eu quero fazer um elogio ao trabalho de vocês, né? Ai, elas ficaram assim, aí me disseram o nome lá do doutor lá, e eu escrevi, né? Uma folha de ofício inteira que elas me deram, né? Elogiando o acolhimento, elogiando a boa vontade, elogiando o médico, né? Elogiando, assim, sabe? Gente, quando eu entreguei aquele papel, o posto estava cheio, como tudo que é posto está sempre lotado. Vocês não imaginam a felicidade daquelas pessoas. Porque imagina, assim, elas passam o dia inteiro recebendo ofensa sabe? E reclamação. Elas receberem um elogio é uma coisa raríssima, entende? Né? Bom, elas ficaram tão felizes que elas colocaram a folha no mural. Elas colocaram no mural ali, de entrada, colocaram no mural. Um gesto, assim, extremamente simples. Isso é criar cultura de paz. Eu não sou nem Dalai Lama, nada. Eu sou um cara cheio de defeitos aqui, né? Defeitos demais para o meu gosto, inclusive, né? Mas eu acho que a gente pode, né, fazer, né, essa parte aí, né? Aí sim, pessoas que fazem isso podem ir para a rua se vestir de branco, soltar balão, mas geralmente não se vestem, não fazem, porque elas fazem o que pode ser feito, que está ao alcance delas, ok? Vamos adiante. Como se cultiva a paz? Eliminando qualquer tipo de violência. A maneira de falar, o timbre da voz, um sorriso autêntico, atitudes pacíficas, reações faciais. Tudo isso pode exprimir a cultura da paz. Esses argumentos são desse artigo que eu tirei desse artigo de Silvano Alves. E a gente pode não... Também outra coisa importantíssima, né? Que a gente pode fazer, nós, enquanto sociedade, né? A gente não se omitir diante de casos de situações de violência. E aqui, né, gente, tá quicando a bola aqui, né? Tá quicando a bola aqui, né? Esse assassinato deste negro que teve lá nos Estados Unidos, né? Certo? Se aquela mulher tivesse se omitido e não tivesse filmado aquilo, não é? Esse, esse caso seria mais um, não teria a repercussão que teve. Entende? Então, você não pode se omitir diante de situações de violência, né? Eu moro do lado do quartel aqui, né? Esses dias, não é antes da pandemia aqui, esses soldadinhos de chumbo, como eu chamo, que fazem a ronda aqui, toda noite tem ronda aqui do lado da minha casa, né? Eles pegaram um assaltante, né? Havia uma pessoa correndo, assim, primeiro que não é obrigação deles pegar assaltante, eles não podem, eles estão aqui para preservar o patrimônio aqui, né? Eles teriam que ser chamados da brigada. Não, mas eles queriam os gurizinhos de 18 anos, né? Tudo sentinela aqui, uma farda, se achando o máximo, né? Pegaram uma pessoa que tinha roubado, não sei de quem, acho que o celular de uma pessoa, né? A pessoa vinha correndo e eles pegaram aqui, tá? Cara. Bom, aí eles pegaram o cara, tiraram o celular, chamaram a PM, enquanto a PM não vinha, né? Eles colocaram as mãos do cara para trás, fizeram o cara se deitar na calçada e colocaram, um deles colocou o pé em cima do cara, com aquele coturno nas costas do cara, e o cara com a cara, né, no chão. Eu, obviamente, vi, né, fui para a janela, comecei a gritar,
comecei a chamar eles de covardes. Bom, se tiver um golpe nesse país, se os militares, vai ser primeiro, eu sou o primeiro aqui, porque eu moro do lado, eu bato panela, eu grito, né? Eu atiro cocô nas carreatas dos bolsonaristas quando passam aqui, tá? Guardo o cocô das minhas gatas e atiro neles, né? Eu faço horrores aqui, né? Entendeu? Então eu sou o primeiro a assumir, eu tenho certeza, né? Aí eu comecei a gritar, comecei a xingar, porque assim, ó, tudo bem, eles pegaram o cara, eles já tiraram o celular do cara. Para que atirar o cara no chão e pisar em cima do cara? Foi o que eles fizeram lá nos Estados Unidos. Eles já tinham pego a criatura. Para que fazer aquilo? Aí comecei a gritar, e um vizinho aqui também começou a gritar, e aí uma vizinha aqui, que é advogada do prédio ao lado, já desceu, entendesse? E já chamou a coisa dos direitos humanos, já foi maior foco-bodó. Nós não nos omitimos. Tá? Ah, se vai dar alguma coisa, não vai dar, deu alguma coisa, não sei, mas a nossa parte nós fizemos. E também não reagir à violência com mais violência. Ok? Vou abrir o chat aqui, ver se vocês têm algum comentário. Até aqui tudo bem? Essas ideias são sugestões para vocês fazerem o desenvolvimento 1, obviamente. Se tiverem ideias melhores, espero que sim, acrescentem, tá? Não precisam se basear nas minhas, ok? Não sei se vocês observam que uma ideia é consequência da outra, às vezes aqui, né? Tá? Dá para pegar umas 2 ou 3 aqui e encaixar de repente uma na outra. Ok. Um sinalzinho, por favor. Posso passar adiante? Posso passar adiante? Ok. Como vocês são monossilábicos, pode, sim, pode. Vamos lá, então. Vamos ver. Desenvolvimento 2, né? Agora, então, o que eu colocaria em relação às incumbências do Estado? A modernidade ela conseguiu fragmentar a célula-mãe da sociedade, que é a família. E se não houver uma revitalização da instituição família, é praticamente impossível implementar qualquer medida saneadora contra a violência. O Estado precisa cuidar da família. Precisa cuidar das famílias. Precisa cuidar das famílias. Precisa cuidar das famílias. Não pode atrasar o auxílio emergencial. O Estado... E o que é cuidar da família? Oferecer emprego, oferecer creche, oferecer saneamento básico, oferecer condições dignas. Porque no momento que a família se dissolve, a violência aumenta. É ou não é? Concordam comigo ou não concordam? Se vocês não me disserem nada, eu não vou ir adiante. Né? Obrigado, Tainá. Outro segmento a ser revitalizado é a escola, porque ela pode auxiliar a família na disseminação da sociedade, da solidariedade da família e da convivência, aceitação das crianças. Os governantes têm que cuidar das escolas. Os governantes têm que oferecer uma educação de melhor qualidade. Os governantes eles têm que fazer a escola em turno integral. Turno integral. Porque é na escola que os valores da paz, da fraternidade vão ser disseminados, apesar dela ser também um ambiente violento. A violência na sociedade está naturalizada. Na escola, não. Na escola, não. Tanto que, por mais violenta que seja a escola, quando um aluno comete um ato de violência, ele é repreendido. Na sociedade, nem sempre ele é repreendido. Essas instituições têm maior responsabilidade na formação comportamental do indivíduo. Nelas se descobrem os limites que precisam ser respeitados, o sentido da solidariedade e o amor que são experimentados. Se elas estiverem sem credibilidade, inicia-se processo de degradação social, que é o que está acontecendo hoje. A escola não tem credibilidade, a família não tem credibilidade. Daí o processo de desagregação social. E aí quem é que tem que intervir aqui para resolver, agora sim, essa questão? Isso sim é o Estado. Porque eu não posso ficar dando cesta básica para as pessoas para sempre. Entende?
certo? Tá? Eu não posso ficar, eu como professor na minha escola da Lomba do Pinheiro, comprando material para sempre para poder trabalhar. Isso é o governo que tem que fazer. Tá? E é que essas coisas, né? Acabar com as milícias, né? Combate mais rigoroso ao tráfico e rever o sistema prisional, né? Que é uma escola de criminosos. A gente tem a ideia aqui, não é de que prender o cara vai acabar com a violência. Não vai coisa nenhuma. Né? Não vai coisa nenhuma. Né? O sistema prisional, as pessoas vivem no sistema prisional em condições subhumanas. Né? Certo? A gente tem uma ideia, não é de vingança, né? O cara tá lá para a sociedade se vingar do que ele fez, não. O cara tá lá preso para ele ser reintegrado na sociedade, tá? Eu tive uma babá aqui, quando eu morava na Cidade Baixa, eu gosto muito de contar isso. Lá vou eu com as minhas histórias, mas tem a ver com temas são importantes. Tinha uma babá, uma família bem estruturada, ela, o marido e um filho. O filho era taxista, ali na João Alfredo com a Lime Silva, com a República, que tem ponto de táxi ali, perto daquele bar Ocip ali, do lado daquele bar, na frente do bar Ocip. Tá? Eles moravam ali, ela era babá da minha filha, eu morava na Luísa Afonso ali, né? E pertinho, era uma família bem estruturada, tá? Um dia, sabe-se lá cargas d'água, esse homem que era um pai de família exemplar, etc e tal, etc e tal, um dia eles estavam mal de dinheiro, tinham se empipinado lá com umas contas, né? Um homem ofereceu uma grana altíssima para ele levar uma cocaína para um outro bairro. E ele levou. Se sentiu tentado. Não está matando ninguém, só né, transportando uma cocaína. Quem não tem o seu momento de fraqueza? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca de nós? Né? Quem tem moral? Né? Copiar um trabalho de um colega, colar numa prova, fazer uma fofoca, né? Quem nunca? Tá? Teve um azar desgraçado. Né? Ele passou por uma blitz, pegaram ele, né? Claro, foi caracterizado o tráfico, ele foi preso. Ele foi preso nesse presídio maravilhoso que nós temos em Porto Alegre aqui, né? Certo? Que é uma coisa que já foi considerado o pior presídio da América Latina, que eu não sei como é que esse troço está aberto, não sei como não teve uma rebelião ainda aí, né? E aí colocaram um pai de família exemplar que deu aquele deslize, né? Junto com presos de alta periculosidade, né? Bem, ele teve preso mais de ano ali, né? Mais de ano. Teve preso. Quando ele foi solto, ele saiu o demônio de lá. Hoje ele é um traficante de drogas, né? Então, rever o sistema prisional. Até aqui tudo bem? Sim ou não? Gente, estou perdido. Quantos minutos nós temos de aula ainda? Hein, gente? Tudo bem até aqui, sim ou não? Tudo ok, tudo certinho. Muito bem. Gente, que hora termina a nossa aula mesmo? Já tinha terminado. Ai, Iago, desculpem. Tá, então só vou passar mais uma aqui, ó. Olha só. A conclusão, vocês vão fazer a proposta de intervenção sozinhos. Já dei tudo mastigado agora. O que eu, Everson, colocaria de proposta de intervenção? Eu colocaria um pacto social. Ai, eu acharia lindíssimo isso aqui. Aí pegaria o poder público e a população. As sociedades governantes devem se unir em torno de um pacto social, onde o poder público, especialistas, pesquisadores, geólogos, a sociedade pudessem canalizar a inteligência e os recursos para combater um dos grandes males da humanidade. E aí, como seria feito esse pacto social, né, etc. Tá? Então tá, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vou parar aqui porque me passei horrores hoje. Perdão, tá bem? Faça uma linda redação. Esse tema é bem fácil. Estilo Enem, ok? Escrevam, por favor.
tá bem? Você só tem a ganhar com isso. Tchau, tchau. Tchau, Bárbara. Tchau, Dado. Tchau, Nicole, Rita. Tá? Abração para vocês. Bom feriado amanhã. Tchau, tchau.